Vamos falar dos mitos e verdades em torno do uso da ibogaína no tratamento contra o vício em drogas. Ontem, o jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, nos contou aqui com exclusividade que vai tomar essa substância para tentar se livrar da cocaína. Segundo ele, o tratamento envolve risco de vida. Vini, vamos lá, conta pra gente o que é a tal da ibogaína e como ela age nesse processo aí. Ficaram muitas dúvidas, né, Edgar, com relação a essa substância, até porque como assim, né, não é legalizada pela Anvisa, mas ao mesmo tempo você consegue esse medicamento via Ministério da Saúde. Então, primeiro, vamos recapitular até um trechinho do que o Léo contou aqui pra gente ontem. Sim. Em vídeo, Edgar, do que consiste aí a ibogaína e alguns efeitos dessa droga. Vamos ver. Revolucionário, e é um tratamento que pode chocar muita gente. Eu vou combater a droga com uma droga. Eu vou fazer uso da droga mais poderosa do planeta Terra. Chama-se ibogaína, que provoca alucinações. Serão 12 horas de alucinações ininterruptas, em que dizem que o passado vem à tona, em que você vê o diabo, você fica de cara com a morte, você transgride, e aí dizem que após uma semana acaba com a tal fissura. Com a tal fissura, né, Edgar? Que é aquele desejo de realmente você voltar a ter o consumo aí pela droga, na questão do Léo Dias aí com relação à cocaína. Então essa ibogaína, ela é uma planta, né, originária da África e realmente ela não é legalizada aqui no Brasil para fins terapêuticos. Ela não pode ser comercializada aqui no Brasil para fins terapêuticos. Só que o que acontece? O Léo, ele vai se internar numa clínica no interior de São Paulo, uma clínica em Paulínia, que consegue essa autorização com prescrição médica, né, e para uso individual do medicamento, fazendo a importação dessa droga de países em que ela é legalizada. Então, por exemplo, do Canadá, da Nova Zelândia, do México. Então, em alguns países aí da América Central, essa droga ela é autorizada e aí você consegue fazer essa importação. Algumas clínicas conseguem fazer essa importação quando há a necessidade do medicamento, né? Então aí a Anvisa acaba autorizando a importação onde é legalizado, desde que isso seja feito aí com prescrição médica e também exclusivamente para uso pessoal. E que, segundo disse pra gente o Léo também, aí a se conferir com um médico, enfim, alguém que seja uma autoridade no assunto, é que essa droga aumentaria exponencialmente a capacidade de cura, digamos, do paciente ali, né? Isso, frente a uma porcentagem ali 10%. Com um tratamento normal em 10%, né? De pessoas que conseguem se tratar, com essa droga entre 60% e 70% de cura. Ele falou em 60% porque foi feita uma pesquisa aqui no Brasil em 2013 pela Unifesp, mediada ali pelo professor Datil Xavier da Silveira, que fez aí o uso da substância aliada a um tratamento psicoterapêutico e teve esse resultado positivo. Mas é bom lembrar que esse teste ele ainda não é conclusivo, ele não trata como uma evidência, né? Então ontem eu até entrei em contato também, Edgar, com o médico Ronaldo Laranjeira, que é o coordenador psiquiátrico também da Unifesp, que fez alguns alertas importantes para o uso aí da ibogaína. Vamos ouvir. A ibogaína ela é uma planta que nasce predominantemente na África, né? E a princípio ela teria alguns princípios ativos, né, que algumas pessoas referem que teriam efeitos terapêuticos dessa substância. Muito embora, quando você vai fazer uma revisão científica, você não identifica esses efeitos quando são avaliados cientificamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas drogas que têm uma fama, mas não têm as evidências, né? No
No caso da ibogaína, você não tem a plenitude dos efeitos colaterais, porque ela nunca foi testada, né? Mas, no fundo, você está tomando um remédio que é neuroativo, né? Você vai estar desregulando uma série de sistemas cerebrais e você não sabe efetivamente quais seriam os efeitos colaterais. E não sabe muito menos ainda se tem efeito terapêutico, né? Então, é um tiro no escuro. Tá aí a palavra do Ronaldo Laranjeira, coordenador de psiquiatria ali da Unifesp. Ele fez uma comparação até, Edgar, com o Santo Daime, né? Sim. Que ele fala, é um medicamento que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas ele pode provocar ali um surto psicótico que pode levar realmente à morte, né? Tanto que nos Estados Unidos as pesquisas em torno da ibogaína são proibidas pelo alto teor tóxico que a substância apresenta. Mas ele falou que entende o desespero, né? A pessoa está desesperada, vê ali um medicamento de que de alguma forma você tem um acesso e de alguma forma você pode ter a cura, então você acaba indo pelo desespero, mas não é uma substância recomendada, é uma substância contraditória aí no mundo da medicina, né? Da ciência da medicina. Olha, tem tanta coisa, tanta planta, né? Tanto princípio ativo contido nas plantas, né? De sabedoria, por exemplo, você pega, você citou a ayahuasca aí, né? E que não avançam nos estudos científicos para serem utilizadas. É um monte de coisa. É claro que tem que ter o cuidado que o Dr. Laranjeiras, que nos atendeu aqui, falou a respeito, mas tem muito interesse também aí de, enfim, patentes, indústria farmacêutica. O ouvinte que nos acompanha aqui, o espectador que nos acompanha aqui, tá vendo? É uma espécie de um fruto, né? Ela parece aquela pimentinha dedo de moça, né? A gente está vendo aí pela imagem a tal da ibogaína, que conteria o princípio ativo que poderia surtir algum efeito num tratamento aí de viciados em drogas. Fechou, Vini? Fechamos. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Nesse tipo de assunto é legal sempre parar e colocar a bola no chão, porque criou-se uma mística entre as mídias, né? Rádio, internet, TV e tal, quando vai tratar desse tipo de assunto, que nunca se fala um outro lado da história. Geralmente a gente fala quando tem um caso muito já no fundo do poço, como alguns notórios, né? Do Fábio Assunção, do Léo Dias. Só que quando isso vem à tona, geralmente essas pessoas já se deram tão mal, já foram tão expostas e tão bastante prejudicadas, que já criaram por si mesmo uma força para falar, não, eu tô mal, ou do Casagrande, eu preciso de ajuda. Então a gente vê o lado de força deles. E, por outro lado, a gente vê especialistas também falando, olha, a droga é ruim porque causa isso, isso e isso. Mas você só tem dois extremos. Outro lado que eu acho que fica, minha opinião pessoal, a desejar, é o seguinte, uma conversa um pouco mais franca. Por exemplo, maconha, cigarro, olha, pode causar câncer, pode matar, pode te viciar, pode queimar neurônio, pode não sei o quê. Se falar isso para um adulto, ele já vai pensar um pouco mais, porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais medo da morte a gente vai tendo. Agora, falar para um moleque de 16, 17, 18 anos, que é o que mais preocupa, porque geralmente esse cara tá morando com os pais, ou essa menina tá morando com os pais, eles ouvem esse tipo de discurso. Pô, o Léo Dias não tá tão mal, entrou ao vivo, Fábio Assunção não tá tão mal, tá na Globo, não sei o que, não tá tão mal. Meus amigos estão fumando maconha aqui do meu lado, estão andando de skate, estão indo bem. Eu não tô vendo ninguém perder os dentes por causa de cigarro, eu vejo a molecada na escola fumando. Aí, na cabeça do jovem, ele fala, isso aí é papo furado, dos médicos, eu digo. Não tô botando em questão a informação deles, tô botando em questão o jeito como as coisas são passadas. Não tem um papo, eu sinto falta de um papo bem franco assim, é o seguinte... mas a comunicação, você está dizendo? A comunicação. As campanhas... Óbvio que os médicos têm razão e tal, mas eles vão sempre para os extremos, eu acho. Só falam, você pode morrer, você pode. Pode. Mas quantos? Em cada 10 pessoas, quantas morrem? Em cada 1000 pessoas, uma morre? Como é que é? Como é que é isso? Eu queria ter perguntado ontem pro Léo Dias, infelizmente não deu tempo de a gente fazer essa pergunta. Ela veio falar, Léo, se você tiver um filho amanhã e ele chegar para você e falar, pai, eu tô usando cocaína. Como que ele lidaria com isso? Qual que seria? Tipo, é o seguinte, nas primeiras vezes vai ser bom pra caramba, você vai ter uma baita de uma viagem, só que da quarta em diante, eu não sei, eu nunca cheirei, nunca cheguei perto de cocaína, eu não sei, eu tô achando aqui. Da quarta viagem pra frente, da quinta viagem pra frente, você vai começar a pensar que sua vida é horrível, você vai começar a entrar em depressão, aí você vai querer mais e mais, eu não sei, jogar franco, porque não adianta eu ouvir falar dos médicos, olha, isso aqui pode te matar de câncer, isso aqui, se eu tô vendo 300 pessoas do meu lado usando,
usando e não se dando mal. Ou se dando mal, eu não tô vendo eles com câncer, pelo menos. Enquanto você fala, me lembro. Essa tua percepção é uma das principais críticas a todas as campanhas antidrogas que o governo, enfim, ao longo dos últimos anos aí, vem adotando, né? As campanhas são muito criticadas por isso que você está dizendo, né? Enfim, mas há que se fazer alguma coisa, há que se buscar aí o entendimento e um esclarecimento junto à população para mostrar os perigos, né? Os riscos e não escondendo o lado que as drogas, em cada uma em sua proporção e cada uma em sua variante de acordo com o indivíduo que consome, as coisas boas, digamos. Eu acho que é simples, é só dizer, a campanha tem que trazer o seguinte, o prazer que a droga traz é inversamente proporcional ao prejuízo que ela gera. Mas um papo franco, por isso que... Sem alarmismo, né, cara? Você tá dizendo sem alarmismo exagerado, porque a pessoa vê que tem gente usando e não tá morrendo. E não tá morrendo. Ele começa a duvidar, assim. Virar e falar, olha, tudo bem, a causa dessa droga aqui é a criatividade. Você vai ficar criativo pra caramba, só que só dura 3, 4 usadas. Depois você vai ter que aumentar a dose, sei lá, jogar a real. Não adianta falar, olha, você vai morrer de câncer na boca. Pô, conheço 2 pessoas que fumam, entre as milhões que eu conheço, que morreram de câncer. Você entendeu? É isso. Alguém lembra aqui, me escapou o nome agora, aquele documentário, um documentário do qual o Fernando Henrique participa, como redução de danos. Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu, bem lembrado. É uma visão, digamos, interessante por estar muito próxima ao que você cobra desse realismo aí de cada uma das drogas aí. E tem aquele filme Bicho de 7 Cabeças, também é muito